Olá, meu nome é Lilian Almeida, sou advogada da União em atuação perante o Supremo Tribunal Federal, mestre em Direito Constitucional e professora de Direito Administrativo. Nessa semana, estamos aqui no curso Direito Adquirido. Na aula passada, nós falamos sobre a definição legal do direito adquirido e também falamos sobre o seu núcleo essencial. Bom, a respeito da definição legal, nós fizemos a interpretação do artigo 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Falamos também dos parágrafos desse artigo 6º. Então, esses parágrafos, eles trazem as definições do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, na nossa aula passada, fizemos a diferenciação desses três institutos. Fizemos também a diferenciação entre direito adquirido e expectativa de direito. E, por fim, ainda dentro dessa interpretação do artigo 6º, nós falamos também sobre a definição trazida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ao direito adquirido. Então, o direito adquirido ele é previsto no parágrafo 2º do artigo 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como aquele direito que o titular pode exercer. Então, o direito adquirido, de acordo com a definição do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seria aquele direito que o seu titular possa exercer. Mas verificamos que essa definição não é uma definição muito adequada para se resolver todos os conflitos de leis no tempo que envolvam a alegação da existência do direito adquirido. Então, por isso, partimos para o estudo do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Nesse sentido, nós falamos sobre a definição do que é o núcleo essencial de um direito fundamental. Falamos também, então, nesse sentido, sobre a teoria relativa da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais e também sobre a teoria absoluta. A teoria absoluta, ela prega o seguinte, que todo direito fundamental, ele pode ser teoricamente delimitado em abstrato e que essa conceituação teórica em abstrato, ela pode ser utilizada para resolver os diversos problemas que envolvem esse direito fundamental. Já a teoria relativa diz que não é suficiente a adoção de uma definição teórica em abstrato para resolver esses problemas. É necessário se chegar a um caso concreto e assim fazer a ponderação de princípios que estariam em colisão nesse caso concreto. Só a partir dessa ponderação de princípios é que se poderia extrair a essência de um direito fundamental. Então, na aula passada falamos que no caso do direito adquirido, parte dos doutrinadores brasileiros entendem que é possível sim essa delimitação teórica em abstrato e por isso trazem o conceito do direito adquirido. Então, para esses doutrinadores, o direito adquirido corresponderia àquilo que o italiano Carlo Francesco Gaba diz ser o direito adquirido, ou seja, aquele direito subjetivo que seria a consequência de um fato aquisitivo que ocorreu inteiramente sob a vigência da legislação anterior e que se tornou parte do patrimônio do seu titular. Então, esses elementos é que fariam parte da essência do direito adquirido para os doutrinadores brasileiros que entendem que basta realmente uma definição em abstrato para definir o direito adquirido. Mas, será que uma definição teórica abstrata do conceito de direito adquirido seria suficiente para resolver todos os problemas concretos que envolvem a alegação de direito adquirido? Bom, na aula passada nós verificamos que não basta uma definição de direito adquirido para resolver esses problemas e que é necessária a análise dos casos concretos. Por quê? Porque só através de análise de um caso concreto é que se pode verificar a sucessão de leis no tempo, ou seja, verificar se esse direito subjetivo, ele de fato foi integrado ao patrimônio jurídico do seu titular na vigência da lei anterior. Verificar também se esse fato aquisitivo, ele se completou por inteiro também na vigência da legislação anterior. Além disso, também, o núcleo essencial do direito adquirido deve ser determinado a partir da ponderação de princípios. E só através de um caso concreto é que se pode verificar essa ponderação, é que se pode fazer essa ponderação entre segurança jurídica e um outro eventual princípio que possa estar em colisão. Então, chegou-se à conclusão de que, sinceramente, uma definição
única e abstrata do direito adquirido não é suficiente e para que possamos compreender melhor a essência do direito adquirido, devemos partir para o exame da jurisprudência, para daí então poder se alcançar o núcleo essencial do direito adquirido através do exame de casos concretos analisados. E se o Supremo Tribunal Federal é o nosso tribunal responsável pela jurisdição constitucional, responsável por dar a última palavra em termos do direito constitucional e dar a última palavra em termos de interpretação de institutos previstos na Constituição, e considerando que o direito adquirido é um direito fundamental, nada melhor do que interpretar e estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito adquirido. Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje. E antes de falar do cronograma da aula de hoje, eu gostaria de apresentar os alunos que estão aqui assistindo a aula. Temos aqui o Eduardo, a Jéssica e o Antônio. Se você também estiver assistindo essa aula e tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. É importante identificar na sua pergunta o curso Direito Adquirido e o meu nome, Lilian Almeida, ok? Falando então da aula de hoje. Então, conforme foi dito, é necessário estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a nossa aula destina-se a estudo do direito adquirido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós, inicialmente, iremos verificar se toda questão que envolve a alegação de direito adquirido e que é levada ao Supremo Tribunal Federal, se essas questões elas chegam a ser conhecidas pelo STF. Ou seja, se o STF entende que toda e qualquer alegação de desrespeito ou alegação de existência do direito adquirido pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, vamos analisar alguns acórdãos em que o Supremo se pronunciou, sim, a respeito da existência ou não de direito adquirido. E serão expostos acórdãos relacionados às diversas áreas do direito. Então, veremos a relação entre o direito adquirido e o direito civil, então, o direito adquirido e a execução penal e a administração pública, todos acórdãos dentro dessas áreas. Também direito adquirido e direito tributário, direito adquirido e servidor público. Dentro da questão do servidor público, veremos a questão do direito adquirido, do regime jurídico, da irredutibilidade de vencimentos e da concessão de aposentadoria. Posteriormente, veremos também a relação entre o direito adquirido e questões indígenas. E tudo isso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, os acórdãos eles foram sistematizados por essas diversas áreas do direito. E no final da aula, nós falaremos sobre os recursos extraordinários em que foi reconhecida a repercussão geral da questão suscitada e questões essas relacionadas ao direito adquirido. Então, são casos em que o Supremo julgou realmente existir repercussão geral, o mérito do recurso extraordinário ainda não foi analisado, mas o Supremo já se pronunciou que possui repercussão geral aquela tese abrangida naquele recurso extraordinário que trata do direito adquirido. Então, é importante saber desses casos, porque nós veremos o que vem daqui para frente, como que o Supremo vai se pronunciar, o que o Supremo vai falar a respeito dessas alegações de direito adquirido, ok? Então, iniciando a nossa aula de hoje, o tópico 1, para quem quiser anotar, seria direito adquirido no Supremo Tribunal Federal. Questão constitucional ou infraconstitucional? Então, vamos lá, repetindo, direito adquirido no Supremo Tribunal Federal. Questão constitucional ou infraconstitucional? Vamos, então, a esse nosso primeiro tópico. Conforme já foi dito nas outras aulas, o direito adquirido, ele encontra-se previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E a Constituição diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ok? E assim, será que o Supremo seria o tribunal competente para analisar essa questão, esse direito adquirido previsto na Constituição? Ou seja, seria o Supremo Tribunal Federal o tribunal competente para analisar todas as alegações de respeito e desrespeito do direito adquirido? Sobre esse aspecto, nós podemos verificar, no caso, dois entendimentos distintos na jurisprudência do STF. De acordo com um primeiro posicionamento da jurisprudência, toda questão que envolve a alegação de direito adquirido é uma questão constitucional. E, por isso,
essas questões sempre elas devem ser analisadas pelo STF em última instância, tendo em vista que o direito adquirido é um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição, e cabe ao Supremo analisar toda a matéria de ordem constitucional, né? E esse posicionamento, para quem quiser anotar, ele foi consagrado no agravo regimental, dentro do agravo de instrumento, número 135.632, do Rio Grande do Sul, ok? Então, esse é o primeiro posicionamento jurisprudencial. Já para o segundo posicionamento jurisprudencial, existem alguns acórdãos, né, que dizem o seguinte, que nem toda alegação que diz respeito ao direito adquirido é uma alegação constitucional. Dizem esses acórdãos que tão somente a proteção ao direito adquirido é que deve ser analisada pelo Supremo. Se a questão envolver o exame a fundo da legislação, da sucessão das leis no tempo, etc., se a questão envolver esse exame, quem deverá examinar, no caso, dizer a última palavra em termos de existência ou não do direito adquirido, seria o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e não o Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso, invoca-se a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, né, que diz o seguinte: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, ou seja, se a alegação de direito adquirido envolver muito exame de prova, né, um exaustivo exame de várias provas que não estão nos autos, essa questão de direito adquirido não vai poder ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal e vai ser, em última instância, analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, ok? E aí esses acordos afirmam, inclusive, que o conceito de direito adquirido se encontra na lei de introdução às normas do direito brasileiro, então caberia ao STJ até dizer, de fato, se há ou não direito adquirido no caso concreto. Mas o interessante é observar o seguinte, que realmente são dois posicionamentos distintos na jurisprudência, porque em acordos mais recentes, nós podemos chegar à seguinte conclusão no exame de acordos mais recentes, que, de fato, diversos recursos extraordinários nem chegam a ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo ele chega realmente a invocar essa súmula 279 e diz, olha, essa alegação aqui ela envolve um exame muito forte, um reexame de prova, e realmente, de acordo com a jurisprudência do Supremo, não cabe recurso extraordinário para reexame de prova. E aí esses recursos extraordinários são barrados e não chegam nem a ser examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, em outras ocasiões, verifica-se que o Supremo, ele examina, sim, a questão do direito adquirido. Então, quando envolve esse exaustivo exame de provas, o Supremo, ele analisa a questão toda que está posta nos autos, se o direito ele foi, de fato, incorporado ao patrimônio jurídico do titular, mas outras vezes verificamos também que o Supremo se vale tão somente de precedentes, né, da remissão à jurisprudência anteriormente fixada. Em outros casos se faz ponderação, enfim. É necessário estudar a jurisprudência do Supremo para verificar como é que o STF decide acerca do direito adquirido. Isso porque, à luz do que nós conversamos da teoria relativa da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, é imprescindível se analisar os casos concretos para se extrair a essência dos direitos fundamentais. Então, vamos agora analisar alguns acórdãos divididos por área do direito em que o Supremo ele chegou a analisar a questão do direito adquirido e chegou a se posicionar sobre a sua existência ou não. E essa aula é muito importante porque nós sabemos que como o Supremo Tribunal Federal ele dá a última palavra, né, em termos de jurisdição constitucional, esses posicionamentos aqui que vão ser expostos nas aulas, apesar de alguns são vinculantes, porque alguns são relacionados a súmulas vinculantes, outros não, mas com certeza eles servem de orientação para alguns aplicadores do direito, ok? Então, muito importante essa aula por trazer o posicionamento do Supremo em relação a várias questões que envolvem o direito adquirido e também relacionadas a diversas áreas temáticas do direito, ok? Então, vamos para o tópico 2, denominado a existência ou a inexistência do direito adquirido. Alguns julgados do STF por áreas do direito. Então, repetindo o tópico 2, a existência ou a inexistência do direito adquirido. Alguns julgados do STF por áreas do direito. E o subtópico 2.1 seria direito adquirido e direito civil. Vamos, então, discutir no âmbito do STF, né, como que o Supremo Tribunal Federal faz essa relação entre o direito adquirido e o direito civil. Eu vou destacar aqui, é claro que o direito civil ele tem diversos ramos também,
né? E o próprio Código Civil, o novo Código Civil, ele trouxe, como nós já falamos na primeira aula, diversos dispositivos transitórios. Então, eu recomendo a leitura desses dispositivos, mas o Supremo Tribunal Federal não chegou a se pronunciar em relação a muitos desses dispositivos, que é a constitucionalidade frente ao direito adquirido. Mas o que nós podemos destacar nesse tópico do que o Supremo já falou dessa relação entre direito adquirido e direito civil, seria justamente a repercussão do direito adquirido sobre os contratos. Okay? Essa é uma temática muito interessante e também muito importante. Então, assim, vamos falar agora da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 493, que já foi citada aqui nesse curso, né? Então, eu vou ler para vocês um trecho da decisão do voto, né, no caso do ministro Moreira Alves. O que ele colocou? Bom, se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa, entre parênteses, retroatividade mínima, porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. Olha que interessante, é bom que esse trecho aqui ele diz respeito a tudo que a gente já falou aqui nas aulas passadas, né? Então, qual seria a repercussão do direito adquirido nos contratos em andamentos? Então, o que acontece? Nós sabemos que os contratos, eles são celebrados e continuam a produzir efeitos. E essa situação diz respeito justamente a efeitos futuros de contratos celebrados, né? Então, contratos, no caso, celebrados sob a vigência de uma determinada lei, posteriormente mudou a lei e os efeitos vão ser regidos sobre essa nova lei. Então, no caso, o Supremo diz, se a lei alcançar efeitos futuros, né, e aqui eu faço até um parênteses, efeitos futuros previsíveis de contratos celebrados anteriormente a ela, essa lei será retroativa, né? Por que ela vai ser considerada retroatividade mínima? Porque ela vai interferir na causa, que é o quê? Um contrato, que é um fato ocorrido no passado. Então, por isso, uma retroatividade mínima. E se essa nova lei que interferir nesses efeitos do contrato, ela ferir direitos adquiridos, ela é uma lei inconstitucional. Tá? Então, esse é o posicionamento do Supremo. Então, é algo que vocês podem extrair aqui. Para o Supremo, até a retroatividade mínima, se ela ferir o direito adquirido no que tange justamente a contratos celebrados, né, e os seus efeitos futuros, então, ou seja, se a lei nova ela tiver retroatividade mínima sobre os efeitos futuros de contratos celebrados no passado, essa lei será inconstitucional se ela ferir o direito adquirido. Okay? Então, esse é o entendimento do Supremo a respeito dos contratos celebrados. E o que acontece? Será que, bom, é porque essa ADI 493 foi julgada há muito tempo, será que permanece ou não esse entendimento do Supremo? Eu vou falar aqui de um outro acórdão, né, que foi prolatado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 1931, na verdade, no julgamento da medida cautelar nessa ação direta de inconstitucionalidade. E aí, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela diz respeito a planos, né, contratos de planos de saúde. Né? E o que acontece? Simplesmente veio uma lei nova que mudou, né, algumas regras desses planos de saúde. E essa lei nova, ela interferiu sobre os efeitos futuros dos contratos, né, de planos de saúde celebrados. E aí, o que essa ADI, né, o julgamento dessa ADI, resolveu o seguinte, olha, essa lei nova, ela não pode retroagir para atingir os efeitos futuros desses contratos celebrados entre operadoras de planos de saúde e consumidores. Por quê? Porque justamente fere o direito adquirido. Então, repetindo, prevalece esse entendimento do Supremo que, se a lei nova ela tiver uma retroatividade mínima para atingir efeitos futuros de contratos celebrados sob a vigência da lei anterior, e nesse caso aqui, contratos celebrados entre operadoras de planos de saúde e consumidores, se ela ferir o direito adquirido, essa lei será inconstitucional. Ok? Mas, vocês podem me perguntar, né, professora, mas será que esse entendimento do Supremo, ele é relacionado a todo e qualquer contrato? E aí eu vou dizer para vocês que tem uma exceção, ok? Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a única hipótese em que não se aplica esse entendimento seria justamente relacionada à hipótese da repercussão imediata da lei nova sobre os contratos que dizem respeito às leis monetárias, tá? Então, nesse caso específico de leis monetárias, o Supremo ele faz uma interpretação para dizer o seguinte, que as normas atinentes, no caso, a alteração de padrão monetário, ao estabelecimento de critérios de conversão de moeda, etc., se essas normas elas forem alteradas, elas afastam a ocorrência de direito adquirido, ok?
Então, essa é a única exceção que o Supremo traz em relação a essa questão dos contratos. Vamos agora para o subitem 2.2, que diz respeito ao direito adquirido e à execução penal. Okay? Então, direito adquirido e execução penal. A respeito da execução penal, quem puder depois ler, vale a pena ler o artigo 127 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. A grande discussão é se esse artigo 127, se ele afronta o direito adquirido. Eu vou ler aqui para vocês o inteiro teor desse dispositivo, né, da Lei de Execução Penal. Diz o seguinte, o artigo 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar. Então, vamos interpretar esse dispositivo. Então, quer dizer que uma pessoa, ela foi condenada criminalmente, está lá na prisão, e aí ele cometeu uma falta grave, foi punido. E o que acontece? Existem alguns benefícios na execução penal, né? E um desses benefícios diz respeito justamente ao tempo remido, à remissão. E aí, no caso, esse benefício ele vai ser prejudicado se essa pessoa for punida com falta grave. E aí os presos todos começaram a alegar direito adquirido. Não, mas espera aí, eu já realmente tive esse tempo remido e não pode agora, por conta de uma condenação, né, por conta de uma punição por falta grave, eu perder o direito a esse tempo remido. E aí foram realmente diversos processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, em que se alegou a existência desse direito adquirido. E aí, olha que interessante, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão justamente numa súmula vinculante, que é a súmula vinculante 9. Até antes de falar do conteúdo dessa súmula, é importante dizer o seguinte, que nesses recursos que essas pessoas, elas entravam e tudo mais, esses recursos falavam o seguinte, que olha, pelo menos, se for para a gente perder esse tempo, né, dos dias remidos, que essa perda se limite a 30 dias, mas que a gente não perca tudo. E essa perda de 30 dias estaria prevista no artigo 58 da Lei de Execução Penal. E aí o que o Supremo falou? Olha, foram reiteradas e reiteradas decisões a respeito da matéria, e aí na súmula vinculante número 9, o Supremo diz o seguinte, o disposto no artigo 127 da Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Então, se foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, quer dizer que ele não fere o direito adquirido. E o Supremo, nos acórdãos, né, que levaram à edição dessa súmula vinculante, o Supremo disse explicitamente que realmente essa perda dos dias remidos em razão do cometimento de uma falta grave pelo preso, ela não implica violação ao direito adquirido, ok? Então, esse foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Vamos agora estudar a relação para o Supremo entre direito adquirido e administração pública, né? Como que o Supremo já se posicionou nessa relação. Falando agora de atos administrativos, né? Existe uma súmula 473 do STF, que justamente traz essa relação entre a anulação de atos administrativos e direitos adquiridos. Porque será que o poder da administração de rever seus próprios atos, ele é um poder ilimitado? Será que esse poder da administração de rever os seus próprios atos pode, inclusive, violar direitos adquiridos ou não? A esse respeito, o Supremo se pronunciou na súmula 473, que vai ser lida agora. Diz o seguinte, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Mas agora vem a questão, respeitados os direitos adquiridos e ressalvar em todos os casos a apreciação judicial. Ou seja, o que quer dizer o teor dessa súmula? Que a administração ela até pode anular seus próprios atos, né, em razão de ilegalidade, ou então revogá-los por motivos de conveniência, né, ou oportunidade. Mas, nessa anulação, devem ser respeitados os direitos adquiridos, ou seja, essa anulação não pode prejudicar direitos adquiridos. Eu vou dar um exemplo recente para vocês, que seria o julgamento pelo Supremo da Ação Civil Ordinária, ACO, número 79, ok? Esse julgamento foi em março de 2012 e foi a respeito dessa ação civil ordinária ajuizada pela União em 1959, uma ação muito, muito antiga.
Então, no caso, a União ela pretendia o quê? A anulação de títulos que foram concedidos irregularmente pelo Estado no Mato Grosso, né, a diversas empresas colonizadoras. Então, no caso, o Estado do Mato Grosso concedeu títulos sem uma devida autorização. Então, era necessário uma autorização e o Estado do Mato Grosso não procedeu ao procedimento adequado. E aí, esse procedimento, no caso, essa outorga, né, desses títulos, ela estaria viciada. E aí o Supremo Tribunal Federal foi se pronunciar a respeito e falou o seguinte, olha, foi até interessante que aqui teve um exercício de ponderação. E aí o ministro relator, no caso, ele fez uma ponderação de valores envolvidos no feito e falou, não, vamos colocar aqui que a segurança jurídica deve prevalecer no caso concreto, ok? Então, a segurança jurídica deve prevalecer. Por quê? Porque, imagina, esses títulos, eles foram outorgados a proprietários de boa-fé há mais de 53 anos. Então, imagina, vocês não concordam que essas pessoas que receberam, né, no caso, essas empresas que receberam esses títulos, elas estavam realmente com aquela estabilidade, já achavam que esse direito jamais seria suprimido. E, no caso, esse direito pelo STF foi considerado um direito adquirido e, portanto, não foi possível essa anulação, ok? Voltando agora à questão de concursos públicos. Então, dentro dessa temática ainda, da interpretação do STF, do direito adquirido no que tange à administração pública, é muito pertinente se falar em concurso público. Então, nós falamos já na aula passada, né, falamos brevemente sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada à temática dos concursos públicos, ou seja, se existe direito à nomeação ou expectativa de direito à nomeação, se o candidato ele for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Então, a esse respeito, vale a pena ler primeiro a súmula número 15 do STF, que diz o seguinte, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Ou seja, um candidato ele foi nomeado, sendo que ele passou em 30º lugar, e um outro que passou em 20º lugar, sendo que o edital ele previa, no caso, digamos assim, 35 vagas, no caso da administração, ela nomeou primeiro esse candidato que passou em 30º lugar. Então, de acordo com essa súmula do STF, dentro do prazo de validade, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, esse candidato que passou em 20º lugar e que não foi nomeado, ele teria direito, sim, a ser nomeado, porque foi preterida a sua ordem de classificação, ok? E é importante também entender que antes o Supremo, ele interpretava o seguinte, que só nessa hipótese é que existiria direito à nomeação, né? No caso, direito adquirido à nomeação desses candidatos. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela foi alterada e hoje o Supremo entende que, em regra, se o candidato ele passar, se ele for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, e se não houver nenhuma razão excepcional que a administração traga para justificar a impossibilidade de nomeação, o candidato ele tem direito à nomeação e não expectativa de direito, ok? Então, essa é a grande mudança, e aí eu vou falar para vocês os precedentes. O primeiro que trouxe essa mudança foi o julgamento do recurso extraordinário número 227.480, julgado pela primeira turma do STF em 2008. Tá? O segundo foi o recurso extraordinário número 598.099, julgado pelo plenário em 2011, ok? E, importante dizer que, então, esse entendimento ele foi alterado, ok? E o Supremo Tribunal Federal também entende que a expectativa de direito ela pode se transformar em direito adquirido à nomeação se, ainda que o candidato, se ele tivesse sido aprovado fora do número de vagas, se a administração demonstrar a necessidade da nomeação, ok? Bom, vamos agora ao próximo tópico, que é o tópico 2.4, direito adquirido e direito tributário. Especificamente no que diz respeito a essa relação, o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu que não existe direito adquirido a não ser tributado, ou seja, não existe direito adquirido à não tributação, ok? E isso foi assentado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3105, né? Essa ação ela foi julgada no ano de 2004.
E no caso, o Supremo Tribunal Federal disse que não existe direito adquirido dos inativos a não contribuírem para a Previdência, ok? Por quê? Justamente porque não existe direito adquirido à não tributação, tá certo? Eu vou destacar aqui um julgamento que ocorreu em 2011, pela primeira turma do STF, que aparenta uma possível contradição com esse posicionamento tradicional do STF. No caso, esse julgamento diz o seguinte, né? Foi provido um determinado recurso extraordinário em que se afirmou que existe direito adquirido aos inativos a simplesmente serem beneficiados por uma determinada isenção que posteriormente foi extinta, né? Então, existiu uma isenção que foi concedida por meio de uma resolução editada em 1975, que dizia que os inativos não precisavam pagar contribuição previdenciária. Agora, eu vou registrar que são inativos participantes de caixa de previdência privada, né? Posteriormente, veio uma outra resolução dizendo que os inativos teriam que contribuir. E aí, essa questão foi levada ao STF, né? E o STF, no caso, ele se pronunciou no seguinte sentido, né? O ministro Brito falou, olha, na verdade, existe o direito adquirido, sim, a não ser tributado nesse caso, mas essa jurisprudência, esse caso aqui, ele é diferente, tá? Da jurisprudência do Supremo em relação à inexistência de direito adquirido à não tributação, porque nesse caso nós temos uma relação privada, porque diz respeito a justamente uma caixa de previdência privada e não diz respeito a uma relação jurídica de direito público, ok? Bom, vamos agora para o tópico 2.5, direito adquirido e servidor público, tá certo? Analisando a jurisprudência do STF, podemos verificar que o STF ele recebe diversos recursos e pedidos relacionados à alegação de diversos servidores da existência de direito adquirido no caso concreto, ok? Então, esses são os recursos mais frequentes que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, são os direitos adquiridos alegados por servidores públicos. Inicialmente, vamos falar aqui no tópico 2.5.1 sobre direito adquirido e regime jurídico. Esse tópico é simplesmente muito importante. É importante também falar o seguinte, que o STF, mesmo antes da Constituição de 1988, definiu que não existe direito adquirido a regime jurídico. Mas o que seria isso, né? Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. E essa afirmação se deu justamente dentro da alegação de um servidor público a direito adquirido a regime jurídico. Aqui o Supremo, ele entende que a relação entre o servidor e o Estado é uma relação de ordem legal, uma relação estatutária, ou seja, uma relação estabelecida por um estatuto, né, previsto numa lei. E não se pode alegar que existe direito adquirido justamente a permanência desse estatuto, porque justamente como é um estatuto oriundo da lei, sempre o Estado ele pode, quando for necessário, modificar esse estatuto para atender às suas necessidades. Então, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, justamente regime jurídico porque diz respeito a essa relação entre o Estado e, nesse caso específico, ao servidor. Mas o Supremo traz uma exceção e fala, tudo bem, não existe direito adquirido a regime jurídico desde que não haja irredutibilidade de vencimentos, né? Desde que não haja, redução no valor dos vencimentos do servidor. Então, muitas vezes, se alega direito adquirido a um determinado regime remuneratório, ou seja, o servidor ele quer continuar recebendo um determinado valor que era previsto por uma lei que depois foi suprimido, e aí o Supremo fala, olha, foi alterado o seu regime remuneratório, então não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive regime jurídico remuneratório. Então, pode-se concluir que a jurisprudência do STF de que não existe direito adquirido a regime jurídico, ela pode ser relativizada se houver uma redução no valor dos vencimentos. Então, se, por exemplo, se alegar direito adquirido a um regime remuneratório, se de fato houver redução no valor dos vencimentos do servidor, com a mudança desse regime jurídico, haverá direito adquirido, ok? Então, vamos agora passar para o tópico 2.5.2, que trata do direito adquirido e a relação entre o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. Então, conforme já foi adiantado aqui no tópico anterior, eu vou só destacar aqui para vocês, quem quiser anotar o artigo 37, inciso 15 da Constituição, que é justamente o artigo que traz
essa previsão do princípio da irredutibilidade de vencimentos, ok? E aí, o Supremo, o que é pacífico, o que é importante vocês saberem é que o direito à irredutibilidade de vencimentos é uma manifestação de um direito adquirido qualificado, ok? Essa era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, direito à irredutibilidade de vencimentos é a manifestação de um direito adquirido qualificado. E aí, foi essa justamente a razão do Supremo decidir no mandado de segurança número 24875 que os ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, eles teriam direito adquirido a não se submeterem ao teto estabelecido pela emenda constitucional número 41 de 2003, justamente porque haveria uma redução no valor dos seus vencimentos. Então, se haveria uma redução, essa seria uma manifestação de um direito adquirido qualificado, ok? Bom, vamos agora para o tópico 2.5.3, que diz respeito ao direito adquirido e à concessão de aposentadoria, ok? Bom, essa é uma questão interessantíssima. Por quê? Porque a concessão de aposentadoria ela tem sofrido diversas alterações, né, legislativas, principalmente no que tange à própria Constituição. Então, diversas emendas constitucionais vão se sucedendo para alterar os requisitos necessários à concessão de aposentadoria. E, a esse respeito, é importante destacar o teor da súmula número 359 do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, súmula número 359 do STF. E eu vou ler aqui para vocês o conteúdo da súmula. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. Então, o que quer dizer esse teor dessa súmula? Esse teor dessa súmula diz o seguinte, olha, se o servidor ele reuniu todos os requisitos necessários para a sua aposentadoria, todos aqueles requisitos previstos na legislação, mas ele não quis se aposentar na época dessa lei, e depois veio uma nova lei mudando esses requisitos, esse servidor ele tem direito adquirido a se aposentar de acordo com os requisitos estabelecidos à época do preenchimento justamente desses requisitos necessários para a concessão, ok? Então, é esse o significado dessa súmula. E no julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento número 855561, o que o Supremo disse? Né? A primeira turma do STF, em agosto de 2012, agora recentemente, a primeira turma disse o seguinte, que o direito à aposentadoria ele surge quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. E tendo, muitas vezes, os segurados preenchidos todas as exigências legais, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito ao cálculo de benefício o fato dele não ter requerido a aposentadoria, do fato dele não ter requerido essa aposentadoria e ter optado por permanecer em atividade, ok? Ou seja, a pessoa, o servidor público, no caso, se ele não quis se aposentar à época, mas se ele já tiver preenchido todos os requisitos, apesar da mudança da lei, ele pode continuar a ter esse direito a se aposentar de acordo com os requisitos estabelecidos na época em que todos no caso, esses requisitos, eles foram preenchidos, requisitos para a concessão de aposentadoria, ok? Vamos aqui falar também no tópico 2.6 sobre direito adquirido e questões indígenas. Aqui se destaca o julgamento do STF na petição número 338, tá? No caso, o acórdão foi publicado em setembro de 2009 e diz respeito ao julgamento da demarcação da terra indígena Raposas Terra do Sol. E o que é interessante nesse julgamento é que o Supremo diz o seguinte, olha, porque diversos proprietários de título, né, esse julgamento da Raposa Terra do Sol diz respeito a uma terra indígena situada em Roraima, então vários proprietários falavam, olha, eu tenho direito adquirido a esse título aqui, e esse título de propriedade eu adquiri antes até dessa demarcação, então eu tenho direito adquirido a continuar aqui. Mas o que o Supremo Tribunal Federal falou? Olha, não, esses proprietários, ainda que esses títulos sejam legítimos, esses proprietários eles não têm direito adquirido. Por quê? Porque o direito dos índios às terras ocupadas por eles, são direitos originários. Esses direitos originários, eles sobrepõem a quaisquer direitos, ok? Inclusive esses pretensos direitos adquiridos alegados pelos proprietários de terras, ok? E aí, quem quiser depois ler
vale a pena ler o artigo 231, parágrafo 6º da Constituição, que diz explicitamente que são nulos e extintos e que não produzem efeitos todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras tradicionalmente ocupadas por índios, ok? Então, não gera a nulidade dessas terras direito à indenização, a não ser indenização por benfeitorias, ok? Vamos falar agora também, por fim, no nosso tópico 3, sobre as repercussões gerais reconhecidas em recursos extraordinários. É importante destacar que a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela acrescentou um parágrafo ao artigo 102 da Constituição Federal, trazendo a repercussão geral da questão constitucional suscitada como um pressuposto genérico de admissibilidade do recurso extraordinário, ok? Ou seja, o que isso significa? O Supremo agora ele só pode apreciar recurso extraordinário que tem uma grande repercussão, ok? Então, grande relevância. E aí, algumas repercussões gerais foram reconhecidas em recursos extraordinários em que se alegou a existência ou não do direito adquirido. É importante destacar que, no caso, essas repercussões gerais elas foram reconhecidas, mas o mérito dos recursos ainda não foi apreciado pelo Supremo. Então, é muito importante acompanhar esses acordos. Eu vou destacar 3 aqui para vocês, ok? O primeiro seria o recurso extraordinário número 657989, ok? Nesse recurso extraordinário, o julgamento da repercussão geral ocorreu em maio de 2012 e o Supremo decidiu que possui repercussão geral a controvérsia acerca da existência de direito adquirido a salário-família diante da alteração promovida pela Emenda Constitucional número 20 de 1998, que alterou os requisitos necessários para a concessão do salário-família. Okay? Então, é importante acompanhar esse julgamento. Quem quiser colocar no push, vale a pena para acompanhar o desfecho, para ver o que o Supremo Tribunal Federal vai falar nesse caso. Outro caso também importante seria o julgamento do STF na repercussão geral no recurso extraordinário número 606199, que ocorreu em junho de 2011. Tá? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, que existe repercussão geral na questão constitucional relativa ao direito adquirido dos servidores inativos continuarem situados no último nível de carreira. E, por fim, um outro acordo em que foi reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário foi no caso do recurso extraordinário número 630501, em outubro de 2010. Diz respeito à existência de direito adquirido ao melhor benefício previdenciário, ou seja, no caso, o servidor público, por exemplo, ele teria até preenchido já os requisitos, né, para se aposentar, por exemplo, e daí ele optou por não se aposentar. E aí até, no caso, veio uma outra lei, né, que alterou os requisitos, e aí, de repente, até beneficiou nessa concessão desse benefício previdenciário. E aí se pergunta, teria o segurado direito a eleger, com fundamento no direito adquirido, o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido? Tá? Então, essa questão vai ser também discutida pelo STF. O STF ele começou o julgamento, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista. Então, esse julgamento está suspenso, ok? Bem, essa foi a nossa aula sobre jurisprudência do STF e direito adquirido. Eu queria ver aqui com os alunos se eles têm algumas dúvidas ou não. Sim, professora, queria te fazer a seguinte pergunta. A participação de candidato em segunda etapa de concurso público, assegurada por força de liminar, gera direito adquirido à nomeação? Bom, nesse caso não gera direito adquirido à nomeação. Porque se for simplesmente uma decisão precária para assegurar a participação numa segunda etapa e essa decisão ela não tiver dito explicitamente que esse candidato ele teria direito, além de participar da segunda etapa, à nomeação, nesse caso entende o STF que não existe direito adquirido à nomeação, só se a decisão for explícita nesse sentido. Se for uma decisão que fale só do direito dele ir para a segunda etapa do certame, ele não teria posteriormente um direito a ser nomeado. Ok? Mais alguma dúvida? Sim. Não. Uma pergunta. Qual é o posicionamento do STF quanto ao direito adquirido dos servidores seletistas transformados em estatutados? Assim, essa era uma questão que foi bastante frequente, porque
vários servidores, né, eles eram regidos pela CLT e, posteriormente, eles foram regidos pela 8.112, pela Lei 8.112, quando foi instituído o chamado regime jurídico único. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem diversos acordos sobre o tema, mas eu posso destacar um posicionamento do Supremo de que, assim, se o servidor ele recebia um valor maior enquanto ele era seletista, e se posteriormente ele foi transformado em estatutário e ele teve uma redução nesse valor, ele teria direito adquirido a continuar recebendo esse mesmo valor que ele recebia enquanto seletista, ok? Bom, mais alguma dúvida? Não, né? Então, na aula de hoje, sobre direito adquirido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós abordamos os seguintes tópicos, né, resumidamente. No tópico 1, falamos sobre direito adquirido no Supremo Tribunal Federal. Essa questão seria constitucional ou infraconstitucional. No tópico 2, falamos sobre a existência ou a inexistência do direito adquirido, alguns julgados do STF por área do direito. Então, nos diversos tópicos, falamos sobre a relação do direito adquirido com os ramos do direito civil, da execução penal, da administração pública, direito tributário e, no caso, direito adquirido do servidor público. Dentro desse ramo falamos sobre a existência de regime jurídico, né, a relação entre o direito adquirido e o regime jurídico, a relação entre o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos e a relação com a concessão de aposentadoria. Depois, no tópico 2.6, falamos sobre direito adquirido e questões indígenas e, por fim, sobre as repercussões gerais reconhecidas nos recursos extraordinários. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. Assista também aos programas da família Saber Direito. O Saber Direito debate e o Saber Direito responde. Até mais!